Boa noite a todos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nos envolvam a todos nesta noite, para continuar na preparação do nosso ambiente, da obra Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 88, Tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento e a indiferença dos corações do servo. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhe enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da vontade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar, onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que, se verdadeiramente aceitas o Cristo, a Ele te afeiçoas, será conduzido para Deus, tu e tua casa. Fechemos então os nossos olhos, agradecendo ao Pai por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de estarmos aqui, em busca do aprendizado, do aprimoramento, para que diariamente, nesse esforço contínuo, sejamos melhores e colaboremos na construção desse reino de paz, de harmonia e fraternidade que todos nós aspiramos. Rogamos, Pai, que nos envolva não só os que aqui se encontram, mas também os que se encontram distantes, os que sofrem, os que sentem tantas dores do corpo e da alma, que sejam visitados, amparados e fortalecidos, cada um em suas provas e em suas dificuldades. Que Jesus, nosso mestre querido, que o nosso querido mentor, envolva o nosso querido Fernando, para que a palavra nos alcance, nos toque e nos auxilie nessa caminhada. Fique então conosco, Pai nosso hoje, mas cada instante das nossas caminhadas. Que assim seja. Então nós vamos convidar o Fernando, que é aqui residente da vizinha cidade de Engenheiro Caldas, que frequenta o grupo espírita Joana de Ângeles em Itarumbi. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Boa noite, amigos e amigas. Um agradecimento especial à casa, que nos permite vir aqui falar de algo que nós tanto precisamos, a atualidade do Evangelho de Jesus. Me emocionei ao ouvir as canções dessa casa e a música, para quem quiser conhecer todo o seu potencial. Tem um livro muito interessante chamado O Espiritismo e a Arte, do Leon Denis, onde ele diz que o universo ele é musical, o universo produz música, e quanto mais adiantado está o espírito, mais em contato ele fica com esta música, e que as notas musicais produzem cores. Então existem muitas coisas que o Espiritismo nos traz e que é importante a gente ter ciência. A música da casa de Pedro
me levou até o lago de Genezaré. Me levou também ao horto, onde Jesus chorou em seus momentos de angústia, sabendo o esforço que se avizinhava. Pedia a ele, aos seus discípulos, para que vigiassem enquanto ele orava. E por 2 vezes, Jesus vai até onde são os discípulos e eles estão dormindo. Mas como culpá-los? Se estavam com o Mestre, governador espiritual deste planeta, aquele que fez parte da construção desse planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, segundo a psicografia de Chico Xavier, pelas palavras de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Bom, eles dormiam porque eles estavam tranquilos. Jesus está no comando. Hoje, uma frota se avizinha no Oriente Médio, provocando tensões no mundo inteiro. O mundo frequentemente é assolado por guerras e rumores de guerras. Não deixemos o nosso coração ficar conturbado. Confiemos em Jesus, como ele assim o diz. Para a gente começar a entrar no assunto de hoje, que é a Páscoa, e o que é que os espíritas têm a ver com a Páscoa, quero trazer, para motivo de fixação, uma história. Numa antiga aldeia no leste da Europa, muitos anos atrás, um jovem de 17 anos, que era de uma família de agricultores bem-sucedidos, e ele queria honrar o pai e a mãe, fazendo coisas boas, coisas notáveis. E ele sempre estava procurando ajudar as pessoas, sempre estava procurando fazer coisas boas, mas nunca estava satisfeito. Essa energia transformadora, revolucionária que a juventude traz e tão necessária, estava em toda a sua plenitude no seu coração. E ele foi procurar um ancião, foi procurar no banco da experiência aqueles que têm mais experiência, mais conhecimento, e chegou no ancião e disse: mestre, eu quero fazer uma coisa boa, que as pessoas vejam que eu sou um bom filho, que as pessoas me reconheçam como uma boa pessoa. Eu preciso retribuir tudo que eu tive de bom do meu pai e da minha mãe. E o ancião falou: olha, você veio no lugar certo. Eu estou precisando de alguém que me ajude. Eu tenho esse tanque aqui vazio, onde eu pretendo colocar carpas, aqueles peixinhos todos coloridos, e eu gostaria que você me ajudasse. Toma este balde, caminhe até o final dessa pequena estrada de terra batida, uma terra batida, deserta, e encha esse tanque. Você tem 1 semana para isso, tudo bem? E o jovem falou: tudo bem. Lá foi o jovem no seu primeiro dia. Chegou no riacho de água límpida, encheu o balde e foi de encontro ao tanque. Mas o que ele percebeu, o balde estava furado. E ele andava e a água vazava para tudo que era lá daquele balde. E ele falou: mas chegando lá, falou: mestre, eu saí com o balde cheio, cheguei aqui com um pouquinho só, não tem outro balde? E o mestre falou: esse é o seu desafio, persistência, disciplina, vamos ver o que vai dar. E ele colocou aquele desafio e foi, um dia após outro, e ao final de 1 semana, chegaram apenas na metade do tanque. E ele, desiludido, cabisbaixo, se sentindo derrotado, foi conversar com o mestre. E o mestre todo feliz. E ele não entendia por que a felicidade do mestre. Ele não havia conseguido. Ele falou: mestre, eu fracassei, eu não consegui. Cheguei só na metade do tanque. E o mestre falou: pois te alegre, vamos ver o que é que aconteceu. Olha aqui, o tanque tem metade da água, significa que é possível. Se a gente tiver mais tempo, você conseguirá. Mas mais importante que esse objetivo foi o processo. Olha o caminho que você percorreu. A terra árida, terra batida, com seu andar para lá e para cá e o balde vazando. Olha só o que aconteceu com as sementes que o vento trouxe, florescendo, germinando.
E aquela pequena estrada que era deserta passava a ficar verde, com todo tipo de erva, com todo tipo de flores. E o ancião disse para ele: preste atenção no processo. Se o processo for bom, com todas as dificuldades, com todas as deficiências, o resultado vai ser bom. Somos todos assim, baldes, cheios de imperfeições. E o que é que nós transportamos? Água boa ou pântano? E onde é que nós estamos caminhando? Por onde que nós estamos derrubando o que nós temos dentro de nós? Então preste atenção no processo. E o menino achou interessante e falou: vou ficar mais uma semana. Depois de uma semana ele encheu e aprendeu uma grande lição. Saibamos nós também ver que, apesar das nossas imperfeições, por onde a gente passar, é importante nós contribuirmos para que as coisas vicejam por onde a gente passar. O tema dessa noite é a Páscoa. A Páscoa tem 3 grafias. Tem em hebraico, tem em grego e latim. Do hebraico, Pascha, que significa passagem. Do grego, Pasca, que significa passagem. E do latim, Pascha, que significa passagem. E a Páscoa é uma comemoração que ela faz parte de um mosaico de tradições de todos os lugares do mundo. Antes da Páscoa ser comemorada pelos judeus, ela já era comemorada pelos pastores pagãos da velha Europa, porque no hemisfério norte é mudança de estação. Termina o inverno e se aproxima a primavera. Então a deusa Ostara, Osséris para os romanos, ou Perséfone, é a deusa da fertilidade. E Ostara, a imagem dela, ela tem nas mãos ovos e nos pés coelhinhos, simbolizando a fertilidade e o início de uma nova vida, significando a passagem de um inverno para uma primavera, para a promessa de colheita, sobrevivência, prosperidade. Daí que vem o coelho, daí que vem os ovos de Páscoa. Mas os hebreus comemoram a Páscoa com outro motivo. José fora como escravo para o Egito e se transformara num governador muito proficiente, muito importante para o povo egípcio. Passaram-se os séculos e o povo hebreu, quando foi para o Egito, acabou sendo escravizado. Moisés, primeira revelação, trazendo os 10 mandamentos, comanda a saída do povo hebreu da casa da servidão do Egito. E eles comemoram a passagem do anjo da morte sobre as casas das pessoas, na noite em que os primogênitos desencarnaram. A ciência tem uma explicação que os primogênitos, por comerem ração dupla num ambiente de fome, de escassez de alimento, devido às pragas do Egito, a ciência diz, eles comiam, eram os primeiros a comer, comiam ração dupla e as sementes estavam contaminadas por algum fungo, por isso que eles desencarnaram. Os judeus se alimentaram de carne de cordeiro naquela noite e não comeram as sementes contaminadas. É uma das explicações que a ciência dá. Pois bem, essa passagem, a Páscoa, é comemorada pelos hebreus. Eles comem ervas amargas para lembrar da escravidão, e comem o pão ázimo, o pão sem fermento, um pão que foi feito às pressas, porque era urgente sair da servidão do Egito. Jesus, quando vai para Jerusalém,
comemorar a Páscoa com os seus discípulos, ele pede que preparem um lugar, um cenáculo, uma ampla sala. Ali ele recebe os seus discípulos e ficam somente eles. É nesse ambiente que Jesus anuncia que estará partindo, mas que não poderia levá-los porque não era chegada a hora, mas que ele iria preparar um lugar na casa do Pai. Naquela época, na sociedade judaica, como na sociedade do Oriente Médio, a hospitalidade é sagrada. Se chegar um inimigo à tua porta, pode me dar guarida, é da obrigação, é da tradição que você dá hospitalidade e recebe, e nada de mal vai acontecer com a pessoa. Pois bem, Jesus promete um lugar na casa do Pai, e ele diz: há muitas moradas na casa do Pai. Ele também promete o Consolador, que iria ficar eternamente conosco. Fala do Espírito da verdade, e é nesse ambiente que Jesus está lá conversando com os seus discípulos e dizendo da sua partida, que vai embora, que alguém já deve ter falado: e quem vai ficar no lugar? Quem vai comandar? Quem é o maior de todos? E Jesus, deixando os discípulos conversar, falando. Em dado momento, Jesus pega a sua túnica e se cinge como um escravizado, amarra a túnica na cintura e vai lavar os pés dos seus discípulos. Pedro se revolta: não, mestre, não irás lavar os meus pés. E Jesus o repreende: se eu não lavar os teus pés, te afasta de mim. O que quer dizer isso? Nós precisamos contextualizar. O que era lavar os pés das pessoas? Naquele tempo, as pessoas andavam nas estradas com muito pó, terra, e usavam sandálias, chegavam com os pés daquele jeito. A visita chega, tira o sapato que fica do lado de fora, fica descalço, os pés sujos. Então, é da tradição da hospitalidade que alguém vai lavar os pés do visitante. E quem é que faz isso? A pessoa com a mais baixa hierarquia na casa. É sempre um servo, um escravo. E se não tem, é a mulher. Uma sociedade patriarcal, agrária, teocêntrica, teocrática, em que o governo era executado. Você tinha lá Herodes, você tinha lá o regente, mas tinha o Sinédrio, que era uma espécie de senado, profundamente machista, a tal ponto que, se um homem de posses morria, a sua herança iria para o seu filho primogênito, e se não tivesse filhos primogênitos, não tivesse filhos, iria para o seu irmão, não iria para a viúva. Aliás, a viúva fazia parte da herança. E existia aqueles casos em que o irmão, aquele que recebe a herança do irmão falecido, não quer ficar com a viúva. Ela ia para a rua, para a mendicância ou para a prostituição. O dízimo, cobrado uma vez ao ano, da produção agrária, do pastoreio, era para sustentar as viúvas e os órfãos naquela sociedade. Então, a mulher era tratada como uma espécie à parte. Vários e vários casos no Evangelho, notadamente no Velho Testamento, mostra o papel da mulher como aquela que é para gerar filhos. E na impossibilidade de uma mulher gerar filhos, era lícito, permitido que o homem fizesse uso de uma escrava, para poder manter a sua descendência. É esse ambiente em que o escravo
lava os pés, ou na falta de escravo, a mulher. Que Jesus vai cingindo-se como escravizado, começa a lavar os pés dos seus discípulos, dizendo: aquele que quer ser maior de todos tem que servir a todos. Servidão, algo inimaginável no conceito de um judeu adulto, que isso seria um desastre, a vergonha. Para aqueles que não tinham como pagar suas dívidas, eles se tornavam escravizados, ou vendiam as suas mulheres. Casos em que vendiam a própria filha. Então, quando a gente percebe que Jesus, para cada tipo de público, utilizava um certo tipo de linguagem, falava das ovelhas para os pastores, falava das dracmas para as mulheres. E o que era a dracma? Era uma moeda que valia uma diária, e que as mulheres se adornavam com as dracmas, porque faziam parte do dote como uma espécie de garantia, que se o homem falecesse, se ela tivesse ao desabrigo, ela teria algum dinheiro para poder se manter. Tinha a história do dote também, mas eram de tal maneira cruéis que eles inviabilizavam a mulher para ela receber o dote de volta quando do divórcio. Pois bem, Jesus lava os pés, dando uma lição de humildade. Mais adiante, no Getsemane, que significa lugar onde se moe as uvas, Jesus ora e chora. No horto, ele é traído pelo amigo Judas, que acreditava que se Jesus fosse preso, as pessoas iam tomar em armas, como tentou Pedro. As pessoas iriam se revoltar, iriam expulsar os romanos, iriam colocar Jesus no trono para que ele reinasse no reino de Deus. Quando ele percebe que Jesus se nega a usar a violência e se deixa levar e se deixa esbofetear, ele tenta desmanchar o erro, não consegue. E enquanto Jesus agonizava na cruz, ele comete o ato extremo, tirando a própria vida. Jesus, naquela sexta-feira, crucificado entre ladrões, e a crucificação é um método romano de exemplificar, de humilhar. Tanto é que um cidadão romano não poderia ser crucificado. Paulo é executado, mas não é na cruz. Pedro já é crucificado. Pois bem, a sexta-feira, quando o sol se põe, se torna sábado, e na tradição judaica não se trabalha no sábado, não se faz nada. Jesus é retirado da cruz, envolto em lençóis, é levado até um sepulcro emprestado que era de José de Arimateia. Maria de Madalena e outras mulheres começam o processo de embalsamar o corpo de Jesus, mas o sol se pôra e eles interrompem e vão embora. Passa-se o sábado, e quando começa o domingo, na madrugada do domingo, Maria de Madalena, nas palavras de Humberto de Campos, talvez o maior exemplo de conversão à ideia do Cristo de todo o Evangelho. Maria de Madalena, aquela mulher independente, rica, que tinha um sítio onde recebia altas autoridades para os prazeres do mundo. Maria de Madalena, que tinha uma fome, uma sede de amar, e pede para conversar com Jesus, a contragosto de Pedro, a contragosto dos discípulos, que quando ela passava, eles torciam o nariz, segundo observações trazidas
Humberto de Campos. Maria de Madalena vai conversar com Jesus. Conversa com Jesus e percebe que o amor é muito mais de tudo aquilo que ela havia experimentado. Ela se encanta pelo Evangelho de Jesus e a partir dali se converte, deixa a sua vida para seguir os caminhos de Jesus. E naquela madrugada de domingo, Maria de Madalena, caminhando sozinho na escuridão, temendo pela sua própria vida, vai até a sepultura para dar continuidade ao trabalho de embalsamamento. Chegando, encontra a porta do sepulcro ao lado, o sepulcro vazio, e ela chora, porque achara que haviam roubado o corpo do mestre, e ela está sentada, chorando. O mestre havia sido preso, torturado, sentenciado e executado. Os discípulos haviam sumido, estavam escondidos. Tudo estava em derrota. E ela chorando. Quando se aproxima uma figura masculina perto dela e pergunta: mulher, por que choras? E ela diz: roubaram o corpo do meu mestre. E essa figura masculina chama pelo nome: Maria. E Maria de Madalena, reconhecendo aquela voz inconfundível, se levanta e vê o Cristo redivivo perante ela. No átimo ela tenta abraçá-lo e ele diz: não me toque, porque ainda não subi ao Pai, mas vai e diga que eu estou vivo. Jesus poderia ter aparecido para Pedro, para Tomé, para qualquer outro dos discípulos, para sua própria mãe, para João, o discípulo mais querido, mas ele escolheu Maria de Madalena. Por quê? Porque ela foi atrás do Cristo, no pior momento da vivência daquele evangelho, da construção daquele reino imaterial que Jesus falou. O reino de Deus não está aqui nem acolá, mas está dentro do nosso coração, localizando essa construção íntima, intransferível, que não está no prédio do centro espírita, não está no prédio de nenhuma outra igreja, mas está dentro do nosso coração, e nós espíritas chamamos isso de reforma íntima. Tem até livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Então, ele se anuncia a quem buscou nas horas mais difíceis, na hora em que tudo estava perdendo o controle, na hora em que não existiam mais certezas. Maria de Madalena vai, apesar do coração rompido, apesar do coração em prantos, ela vai para fazer o que tinha que ser feito. Vai quando ninguém mais foi, e ela encontra Jesus em sua frente. Maria de Madalena comunica: Jesus está vivo, o mestre está vivo, e os discípulos ficam aquele alvoroço, nos perguntando por que não apareceu. E mais tarde Jesus aparece e fica por mais um tempo ensinando e dando os últimos encaminhamentos para a execução do seu evangelho. Essa é a comemoração da Páscoa dos católicos apostólicos, a vitória de Jesus sobre a morte, o ressurgimento do mestre, a vitória de Jesus sobre o mundo, e assim se comemora a Páscoa. Os pagãos comemoram a chegada da primavera, os judeus comemoram a passagem da escravidão para a liberdade, os cristãos apostólicos romanos comemoram a vitória de Jesus sobre a morte. E os espíritas, como é que nós temos que nos posicionar perante a comemoração da Páscoa? Que time que nós vamos ingressar? Vamos ficar com o ovo de Páscoa? Ou vamos ficar com as ervas amargas e o pão ázimo dos judeus? Ou vamos festejar a vitória de Jesus sobre a morte? Ou vamos fazer tudo isso? O espírita tem que ter um senso crítico,
O espírita não pode se deixar levar no senso comum. O espírita tem a obrigação com a verdade, com conhecimento, com discernimento. Kardec era criterioso, perguntou para uma infinidade de espíritos, através de uma infinidade de médiuns, o que é Deus, o que é Deus, o que é Deus. E chegou numa resposta à pergunta número 1 do livro dos Espíritos, que faz com que nós tenhamos esperança, porque Deus não é um senhor barbudo, homem cercado de anjinhos loirinhos tocando harpa. Isso é a figura de Odin ou de Zeus da mitologia greco-romana. Os espíritos dizem que Deus é o Criador, causa primária de todas as coisas. Deus é causa primária de todas as coisas, suprema inteligência do universo. E a gente vai buscar no Evangelho de João, que João diz: aquele que não ama verdadeiramente não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus que é amor não vai castigar filho algum. Deus que é amor vai usar da piedade, da comiseração, da compaixão. E isso está exemplificado quando Jesus estava na praça pública e uma menina foi trazida até ele para ser apedrejada. Digo menina porque as adolescentes casadas que eram pegas em adultério eram apedrejadas em praça pública. Quem que ia jogar a primeira pedra? As testemunhas que afirmaram que ela havia cometido o adultério, pedras grandes. E Jesus diz: aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém jogou, foram todo mundo embora. E aí Jesus pergunta para a menina: onde estão os teus acusadores? Como para ela olhar dentro da sua mente, dentro da sua consciência, que ali está escrita a lei de Deus, segundo a resposta dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Nas vossas consciências. Onde estão os teus acusadores? E ela disse: se foram, eu tampouco vos condeno. Vai e não peques mais. É Jesus, esse intérprete de Deus, esse embaixador desse Deus amor, esse Deus que deixa de ser o Deus do temor e passa a ser o Deus do amor. Essa transformação que a gente não precisa mais do sumo sacerdote, a gente não precisa mais do sacerdote para que ele possa intervir junto a Deus em nosso nome. Por isso que na passagem evangélica, quando Jesus expira no alto da cruz, há raios, trovões, tremores de terra, e o véu do santo dos santos lugares é rasgado de cima a baixo. Que véu é esse? Dentro do templo de Jerusalém havia um lugar, o santo dos santos, onde ficaria ali a arca, e era atrás de um véu, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá para conversar com Deus. E quando Jesus conclui o seu exemplo na cruz, esse véu é rasgado, significando que não precisamos depender do outro para conversar com Deus. No livro A Gênese de Kardec situa o pensamento amoroso de Deus tal qual um fluido que está em toda a obra. Então esse pensamento amoroso de Deus vibra em cada molécula, em cada átomo. Então nós sempre estamos imersos no pensamento amoroso de Deus. Por isso que o espírita tem que ter um compromisso com a verdade, com o estudo. Nós temos que ler a Kardeciana, nós temos que ler as obras complementares de Chico Xavier. Se você pegar nos domínios da mediunidade, no capítulo 13, está lá, pensamento e mediunidade. Está dizendo que aquilo que a gente pensa povoa a nossa psicosfera de imagens, de formas de pensamento. E a gente, através da nossa psicosfera, através dos nossos pensamentos, a gente se consorcia com quem pensa da mesma maneira. O nosso balde está cheio de quê? Quais são as formas, pensamentos que estão dentro de nosso íntimo, na nossa psicosfera? Por isso que a música, ela é um elixir maravilhoso. Por isso que o Evangelho no lar é uma necessidade das mais urgentes.
Então nós não temos que comemorar a Páscoa só no domingo de Páscoa, depois da Quaresma, que são 40 dias mais 5 domingos. Nós não temos que comemorar a vitória de Jesus sobre o mundo, nós não temos que comemorar a chegada da primavera apenas uma vez. Nós temos que comemorar isso todos os dias, em todos os lugares que nós estivermos. Jesus venceu o mundo, exemplificou, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Sede Perfeitos, item número 10, está escrito: vivei com os homens da vossa época, mas santificai tudo. Vou ler aqui: vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia a dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Está dizendo que nós temos que viver em sociedade. Está dizendo que o espírita tem que estar todo dia no ônibus, no trabalho, na escola, na sua família, sendo esse que comemora a vitória do Cristo sobre a morte, sendo esse que comemora a mudança das estações, sendo esse que comemora a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação, sendo esse que, apesar de todo o pranto, todo o ranger, todas as guerras e rumores de guerra, nós temos que falar para aqueles pessimistas: não, isso vai passar, Jesus está no comando. Mas ele depende da gente também, porque Jesus não se isolou, Jesus conversava com as pessoas naquela época. Para começar uma reunião no templo, tinha que ter pelo menos 10 homens. Aqui tem quantos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou botar de novo, 9, e nós não poderíamos ter começado. Não importava o número de mulheres, tinha que ter 10 homens, e Jesus não estava nem aí, ele conversava com as mulheres. Mais do que isso, Jesus disse que o sacrifício mais agradável a Deus: vai, reconcilia-te com teu irmão, enquanto você está a caminho. O que ele fez? Foi até Samaria, um lugar de hereges, segundo os judeus. Os judeus não poderiam conversar com os samaritanos, e Jesus vai no poço de Jacó e conversa com as mulheres samaritanas, pede água para ela, e ela fala: você judeu nem devia estar conversando comigo. E Jesus fala: mas se eu te der da minha água, você nunca mais vai ter sede. E ela fala: mas você nem tem balde, como é que você vai pegar essa água? Que conversa que deve ter sido, que privilégio dessa mulher, que foram pegar água ao meio-dia, na hora do sol mais incandescente. As pessoas iam pegar água de manhãzinha ou à tardezinha, e buscar água era um evento social, tinha gente que se conhecia, casamentos eram formados, mas naquele momento só estava a mulher. Por que ela foi buscar água ao meio-dia? Porque não tinha água. Por que Maria de Madalena foi buscar o Cristo à madrugada? Porque tinha que ir. Porque as mulheres do Evangelho são grandes exemplos de transformação, de apoio, de sabedoria. Por que a maioria das médiuns são mulheres? Porque a sociedade machista em que nós estamos mergulhados, e a nossa cultura é de reprodução, e que a gente tem que combater o machismo que existe dentro da gente, faz com que aquela frase do tempo que eu era criança, hoje já mudou, que homem não chora, então ele não se emociona. Como é que você vai entrar num trabalho mediúnico, em que a mediunidade da inspiração, você não se permite se emocionar? As mulheres se permitem. Então a maioria dos médiuns são mulheres, porque são mais sensíveis. Porque ser sensível para um homem é sinal de diminuição da sua masculinidade. Falar de amor na Jerusalém de 2000 anos atrás era uma blasfêmia, porque amor era um sentimento ligado às mulheres.
E é assim que Jesus foi combatido, porque ele veio para falar do amor, para falar que Deus é amor. Deus não era o grande general que comandava o povo hebreu nas suas guerras. Deus era amor, e que mandava perdoar 70 vezes 7 vezes, e que Jesus dá um novo mandamento, que ele pega 2 mandamentos da lei de Moisés, que possui 613 mandamentos. Ele pega 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e reúne toda a lei e os profetas nesse grande mandamento. E Jesus, na sua grande sabedoria, falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Entenderam? Vou traduzir: amai o próximo como a si mesmo. Não se ama a Deus se não se ama o próximo. Vivei com os homens da vossa época, sacrificai as frivolidades. É para a gente viver juntamente com as pessoas, assim como Jesus fez, semeando o seu evangelho junto com a gentalha, junto com as pessoas mais humildes, junto com os expropriados. E ele não se recusava a falar com os doutores da lei. É essa Páscoa que nós precisamos comemorar. Quero contar outra história, que depois a gente vai lembrar só da história. Primeiro foi do menino com o balde furado, e agora Rubem Alves, um escritor que eu gosto muito, escreveu um livro sobre a ostra e a pérola. A ostra tem uma carapaça dura, e ela abre essa carapaça para a água poder passar e ela poder se alimentar, e se entra algum cisco, se entra algum grão pontiagudo, se entra algum parasita, ela se fecha e aquilo fica corroendo ela, e ela produz uma coisa chamada nácar, que é a madrepérola, e ela vai cobrindo aquela coisa pontiaguda que a fere por dentro, e aquela, no transcorrer do processo, leva de 2 a 5 anos para sair uma pérola. E que é que nós podemos aprender com as ostras? Porque tem muita gente que tem uma dor, tem uma mágoa, tem um sofrimento e está ali sofrendo todos os dias e se esquece do processo. E o perdão é esse nácar, o perdão é essa madrepérola que cada um de nós pode e deve produzir para envolver aquela origem do nosso sofrimento. Por isso que perdoar não é esquecer, perdoar é deixar de sofrer com aquilo que a gente não esquece. Uma traição, um abuso, uma violência, um engodo. Então deixa lá dentro. Está te machucando? Vai produzindo um nácar, vai produzindo a madrepérola, vai transformando a sua dor numa joia, vai transformando o motivo do seu sofrimento numa pérola, e vai deixando de sofrer. O Evangelho de Jesus é essa grande pérola, que envolve todo o sofrimento, e que a gente entende que os processos de reencarnatórios, que a gente vai reencarnando com os nossos inimigos, trocando de posição no núcleo familiar, está lá, na palavra de Pedro, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então nós precisamos festejar a Páscoa, no domingo de Páscoa, na segunda-feira, na terça-feira, todo dia é Páscoa, todo dia é passagem, e o nosso balde está furado, mas o que importa não são os nossos defeitos, importa o que é que tem aqui dentro, o que cada um coloca dentro do peito, e por onde nós passarmos, que a nossa passagem seja frutífera, que a nossa passagem seja de primavera, chegando onde a gente estiver. E se houver guerras e pranto de guerras, não turbe o vosso coração, crede em Jesus. Amém? Vou parar. Se eu não parar agora, não paro mais depois. É 8h15, tá bom? Gente, muito obrigado. Eu tinha um roteiro aqui, só começou só o primeiro. Mas muito obrigado, a acolhida, essa casa maravilhosa. Fiquei emocionado na cadeira ouvindo a música. E eu escutava atrás todo mundo cantando. Eu falei: Jesus, estou recebendo o meu tratamento, o meu nácar, a minha madrepérola, para que eu não sofra mais
com as minhas dores. Muito obrigado. Nós ficamos muito gratos pela conversa de hoje. Acho que tocou o coração de todos de alguma maneira. Então, desculpa, vou falar um pouquinho mais alto. Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e ao nosso irmão Jesus, que caminha diante de nós, nos mostrando o caminho. Pedimos aos bons espíritos que nos amparem, nos fortaleçam, para que possamos, por mais que ainda debilitados, com os nossos valores furados, possamos trilhar o caminho que Jesus nos mostrou. Que possamos com alegria traçar esse caminho, porque apesar de que este planeta ainda não é de felicidade, o fato de conhecermos o nosso Mestre Jesus, conhecermos essa doutrina tão consoladora, já é para nós um motivo de sorrir. Agradecemos à espiritualidade, ao Pai e a Jesus por todas as bênçãos derramadas sobre nós, por essas palavras consoladoras, e pedimos que fiquem conosco hoje